Olá, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, só lembrando a vocês a importância de vocês já terem, né, um lugar de estudo adequado, tá bom? Então, tem que ser um lugar silencioso, um lugar calmo, tranquilo, para que vocês se concentrem, fiquem à vontade, tá bom? Enfim, claro, vocês sempre têm que lembrar, né, que é interessante, né, que o material didático já esteja perto de vocês, tá bom? Então, peguem um livro, peguem um caderno, façam anotações, ok? Enfim, o conteúdo da aula de hoje de geografia, gente, é sobre o Brasil, né? Continuando o estudo sobre o Brasil. Só que nessa vez a gente vai olhar um pouquinho, né, para as águas, né, as águas do Brasil, né? Ou seja, o Brasil como a pátria das águas, tá bom? Então vamos entender essa história melhor, né? Na verdade, gente, o Brasil, ele tem reservas fluviais, na verdade, né? O que são reservas fluviais? Reserva, a gente sabe, né? Uma coisa que está guardando alguma coisa, e fluvial é em relação ao rio, tá bom? Então, a gente está falando aqui que o Brasil tem muitos rios, né? Que realmente é verdade, tá? O Brasil, gente, ele concentra cerca de 12% de toda a água doce do planeta, tá bom? E é uma quantidade muito considerável, né? A gente tem mais de 100 países no planeta, né? Então, o nosso país, ele tem mais de 10% de toda a água, né? Então, isso é uma quantidade muito grande, na verdade, tá bom? E isso acontece porque, de maneira geral, né, os nossos climas, eles têm abundância de chuva, tá bom? Então, de maneira geral, claramente tem situações que isso não acontece. Por exemplo, o nosso sertão nordestino, né, que a gente tem um clima mais seco. Mas, de maneira geral, no território brasileiro, é um clima muito chuvoso, tá bom? Que é um clima tropical, né, que tem muita chuva, ok? Enfim, então isso vai fazer com que os nossos rios, né, eles sejam muito extensos, né, tanto em relação ao tamanho mesmo, né, de extensão, como também ao volume, né, ele tenha muita água nele, ok? Então são rios extensos e com grande volume de água, tá bom? Enfim, e além disso, né, a gente já tinha pontuado sobre algumas coisas, né, em relação ao relevo, e a gente sabe que o relevo planáltico, ele predomina no nosso país, né, a gente tem um relevo predominantemente planáltico, né, claro, a gente ainda tem depressões, algumas bacias sedimentares, enfim, mas de maneira geral esse relevo planáltico, ou seja, essas regiões de planalto, que é um relevo mais elevado, faz com que esses rios, eles tenham trechos encachoeirados. Como assim? Se eu tenho aqui uma região mais alta e a região mais baixa, se eu tenho um rio aqui seguindo, concorda comigo que esse rio ele vai ter essa queda aqui, não é? Ele vai cair aqui, ó, como se fosse uma cachoeira, né? Na verdade. Claro, isso não vai acontecer de uma forma tão abrupta, né? Pra gente ver, ó, uma cachoeira. Não, isso vai acontecer assim, de maneira geral, no relevo, tá bom? Então talvez você nem perceba isso, mas de maneira geral, esses rios são chamados de rios de planalto, né? Olha que nome difícil. Rios de planalto, justamente por isso, porque eles estão num relevo muito acidentado, tá bom? Então, isso vai fazer com que eles tenham uma energia ali, né? Ele vai ter mais força, né? Quanto mais eu inclino, se eu estou jogando água aqui, concorda comigo que se eu estivesse jogando água aqui, se eu estiver jogando água aqui, concorda comigo que nessa situação a água vai cair com mais força, não é? Justamente essa situação aqui, o rio ele vai ter um potencial maior, tá bom? E esse potencial eu chamo de potencial hidrelétrico, né? E é justamente por isso que eu vou poder construir usinas hidrelétricas, né? Ou seja, eu vou construir uma usina bem aqui para eu aproveitar a força dessa água caindo. E essa força dessa água caindo, eu vou conseguir gerar energia com ela, energia elétrica, tá bom? Enfim, então de maneira geral é importante vocês saberem isso. A gente tem rios de planalto, né? Que é justamente por conta desse relevo planáltico, e isso faz com que esses rios eles tenham um potencial hidrelétrico, ou seja, vamos construir usinas hidrelétricas, ok? Enfim, inclusive a Cordilheira dos Andes, né, que é uma cordilheira que está nos nossos vizinhos, né, que está na pontinha ali da América do Sul, né, como se fosse a borda da América do Sul inteira, mas não chega no Brasil não, tá bom? Mas chega em outros países, né, como Chile, Argentina, enfim. A Cordilheira dos Andes, que é uma região montanhosa, ela inclusive é a nascente de vários rios brasileiros, tá bom? O que isso significa? Quer dizer que a maioria dos nossos rios, eles começam lá na Cordilheira dos Andes e vão caindo, vão seguindo até chegar aqui no Brasil, tá bom? Enfim. E não, o Brasil é um país de extremos, né, em vários e vários sentidos, sociais, econômicos, ambientais. Mas agora a gente vai olhar só para o aspecto da água mesmo, tá bom? E o que a gente pode falar sobre isso? A Amazônia, gente, é a maior bacia fluvial do mundo, tá bom? Inclusive, é onde tem o maior rio da Terra, né? O maior rio do planeta, que é o rio Amazonas, tá bom? Ele é o maior, gente, tanto em extensão, como em volume e também em afluentes. Que é afluentes? Afluentes são riozinhos que jogam
Que terminam, na verdade, nesse rio. É como se tivessem riozinhos que eles terminam no rio maior, tá bom? Enfim, e aí o rio Amazonas é o maior rio, tá bom? Nesses 3 critérios, ok? Enfim, e aí a gente, por um lado temos a Amazônia, né? E por outro lado a gente tem o sertão nordestino, né? Que é uma região muito seca, né? Uma região que tem escassez de chuvas, e os nossos rios aqui no Nordeste, né, são temporários, né? A maioria são temporários. O que significa? Significa que tem períodos do ano em que ele seca, tá bom? Enfim, inclusive o único rio que ele não faz isso, que ele não seca, é o rio São Francisco, tá? Por isso que ele é tão importante, né? Que é o maior rio que a gente tem aqui no Nordeste, e ele é o único que ele não seca. Ele continua com o mesmo volume o ano todo, tá bom? Enfim. E aí a gente pode citar também, né, a má utilização dos recursos hídricos, tá bom? Justamente a gente tem uma queda da qualidade dessa água, né? Então, por exemplo, o rio Amazonas e o Pantanal, de maneira geral, né, ele é contaminado por metais pesados, né? Principalmente pela atividade mineradora, no caso, né? Vocês lembram quando a gente estudou extrativismo mineral, não é? E aí tem um extrativismo que ele é feito só pela pessoa, né? De maneira mais ligada ali com a natureza. Geralmente, gente, eles utilizam metais, né, para conseguir dividir ali, por exemplo, conseguir separar o ouro de impurezas que eles encontram. Então, eles colocam ali alguns metais pesados. E isso, gente, fica no rio, né? Se eu estou fazendo isso no rio, esses metais pesados vão contaminar esse rio, tá bom? Enfim, é um exemplo, né, de contaminação que acontece nesses rios, né? Inclusive no rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, né? A gente está contaminando. Enfim, e no Centro-Oeste, por exemplo, eu já tinha falado do agronegócio, né, no Centro-Oeste, e aí eu falei que eles utilizam mecanismos tecnológicos, né, eles utilizam inovações do meio agroindustrial, né, e uma dessas coisas é o agrotóxico que eles usam, né, agrotóxicos diferentes, né, que eles chamam de defensivos agrícolas. Enfim, são substâncias que eles colocam ali para conseguir aprimorar, né, as técnicas deles de maneira geral. Então, o que acontece? A maioria desses agrotóxicos são despejados nos rios também, né? E quando não, eles são despejados no solo, né, e talvez eles infiltrem os lençóis freáticos, né, e vão contaminar esses lençóis freáticos, tá bom? Enfim, hidrelétricas, né, por mais que tenham um lado positivo, né, tá gerando energia, por vezes essas hidrelétricas podem alterar o curso de um rio. Então, se o rio ele vai para um lado, eu coloco uma hidrelétrica, talvez ele vá para o outro, né? Então, isso também tem um impacto ambiental muito grande, tá bom? E nos centros urbanos, né, claro, a gente não pode deixar de falar da poluição, né? Inclusive, a gente tem, por exemplo, o rio Tietê, né, que é um dos rios mais poluídos que a gente tem, né? No caso, fica em São Paulo, né? Enfim. Um pouco sobre as regiões hidrográficas brasileiras, né? Gente, que são regiões hidrográficas? Região hidrográfica é quando eu pego uma bacia hidrográfica de um lugar, tá bom? Ou então um grupo de bacias, né? Basicamente é uma região ali que eu vou ter recursos hídricos, tá? Pode ser que tenha rio, pode ser que tenha um lençol freático ali, tá bom? Aí eu vou chamar de bacia hidrográfica. Então eu vou chamar de região hidrográfica, tá? Pode ter uma bacia ou pode ter mais de uma. De maneira geral, a gente tem 12 regiões hidrográficas no nosso país, tá bom? E foi determinado, né, pela Divisão Hidrográfica Nacional, né? Que é uma tentativa ali de utilizar melhor esses recursos hídricos, né? Aqui está o nome dessas regiões, tá bom? Amazônica, do Parnaíba, Paraná, Uruguai, Atlântico Nordeste, Oriental, né? Atlântico Sudeste, Tocantins, Araguaia, São Francisco, Paraguai, Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Leste e Atlântico Sul, tá bom? O pessoal não tem muita criatividade não, pra não, tá bom? Enfim, águas subterrâneas do Brasil, né? Então a gente pode citar um pouco sobre as águas subterrâneas. Primeiro, que é um aquífero, isso é muito importante vocês saberem. Aquífero, gente, formações geológicas que armazenam águas infiltradas das chuvas e de pequenos rios. Então vamos lá. Vocês lembram, quando vocês estudaram, as rochas, não é? Espero que vocês lembrem. E aí tem rochas que elas são sedimentares, não é? Essas rochas sedimentares, elas permitem que a água se infiltre, ou seja, que a água entre por ela, né? E aí, gente, quando eu tenho essa situação em que a água consegue infiltrar uma rocha, dentro dela é como se tivesse uma reserva de água, né? E aí eu vou chamar de aquífero, tá bom? É como se fossem pequenos rios, né, que estão armazenados, tá? E aí eles são grandes reservatórios naturais. E aqui a gente tem os 2 maiores aquíferos do mundo, tá bom? Só para dizer, tá? E inclusive esses aquíferos, eles são formadores de nascentes, né? Eles permitem que os rios nasçam, no caso, né? A maioria dos rios também vão surgir a partir desses aquíferos.
E eles, além disso, né, eles propiciam o abastecimento das cidades, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente perfura um poço, né, a gente está tirando água da onde? Está tirando água desse aquífero, ok? Enfim, e os dois maiores aquíferos do mundo, né, o aquífero Guarani, que fica mais ou menos na região sul, tá? Que ele é maior em extensão, tá bom? Ele realmente é muito grandão, parece que eu peguei ali a região sul, mas na região sudeste, um pouquinho da centro-oeste inteira, tá bom? E eu tenho um aquífero Alter do Chão, tá? Que ele fica na região amazônica e ele é maior em volume. Quando você olha para ele, você pensa que ele é bem pequenininho, que ele é só uma manchinha, mas na verdade ele tem uma capacidade de água maior do que o aquífero Guarani, que é todo esticado, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Se surgir alguma dúvida, você pode assistir de novo a aula, acesse o site para se manter informado e a agenda digital também, tá bom?